Pô, então você tem muita vivência de set, né? Você já trabalhou em série, filme. Acho que a gente vai ter uma troca bem legal hoje para falar sobre os segredos do set, né? E o pessoal já está mandando pergunta, podem mandar mais perguntas aqui. Aliás, sobre o enquadramento, eu queria ver com você se você conseguiria colocar a sua cabeça um pouquinho mais acima ali, porque eu quero colocar as perguntas. Você está falando comigo, né? Vou fazer. É porque Isso. como eu estou colocando a luz, espera que eu baixei aqui, mas eu vou subir Tá aqui. bom. Não tem problema, é só por conta das perguntas que você vai ficar bem no seu rosto, aí não vai ficar Não, legal, show né? de A gente bola. quer ver Aqui, você. ó. Aí, ó. Pronto, a gente abaixa aqui. Maravilha, isso, show. Então vamos para a primeira pergunta, a gente vai trocando, vai conversando, tá? Beleza, tranquilão. Ó, a primeira pergunta Manda lá. aqui, ó, é do Júlio Festucci. Ele perguntou o seguinte, ó, quando vai gravar uma série, existem muitas pessoas, muitas pessoas perto? Acho que ele está perguntando sobre a equipe, né? Sobre o set, né? Cara, então vamos lá, né? vamos comentar. Pode começar aí, Gustavo. Eu acho que existem projetos e projetos, depende, assim, não tem como eu bater um martelo e falar, ó, a equipe é essa e essa. Por exemplo, tem uma série que eu não sei se vocês assistiram, que tem até no YouTube uns canais que chama Latitudes, que é com Daniel de Oliveira e Alice Braga. Que eles filmaram o encontro dos dois, o Daniel é um fotógrafo, a Alice também é uma jornalista, eles viajam o mundo. Não sei se você já viu, e eles gravaram em Paris. Chegou no Canal Brasil, não foi? Eu acho que eu vi alguma coisa no Canal Brasil, não foi? Não? Latitudes? Não faço ideia se chegou no Canal Brasil. Eu sei que eles tiveram que filmar nesse negócio, nesses países. Era um projeto deles e era uma equipe de 8 pessoas. E todo mundo fazia um pouco de tudo, assim. Então eu acho que depende do projeto. Dá para você fazer uma série massa com uma equipe reduzida, mas geralmente, por exemplo, as últimas 2 séries que eu fiz, que foi uma série pro Space e para TNT, que era uma série baseada na vida do Zé do Caixão, era uma equipe grande, tinha um canal por trás, era um elenco renomado, um elenco grande. A gente viajou, tivemos externas fora, que foi um elenco muito grande, ficou 15 dias em outra cidade. A estrutura era grande, eu não lembro exatamente quantas pessoas tinham na equipe, era uma equipe grande. Mas varia de projeto para projeto. Eu não sei, você também que eu vejo que faz websérie aí, talvez também tenha essa, sei lá, essa situação com uma equipe independente ou mais reduzida. Isso, como você falou, né? Cada projeto vai ter um orçamento e esse orçamento define a quantidade de profissionais que vão ter ali, né? Porque cada pessoa no set tem uma função muito bem definida, né? E às vezes, em produções menores, muitos profissionais acabam acumulando essas funções, né? Então, e fora isso também, às vezes tem, por exemplo, cenas, né, que são mais... tem mais dificuldades, mais desafios ali em termos de produção, e aí a equipe é reduzida, enquanto outras tem uma equipe maior, tem figurantes, por exemplo, né? Então depende muito da cena, né? E o que eu acho legal, já que a galera tá vendo aí perguntando de série, essa série Latitudes no YouTube, eles tiveram uma sacada muito legal. Eles filmaram a preparação, os bastidores deles ensaiando, e eles fazem, tem no YouTube, só jogar lá Latitudes Bastidores, e eles linkam as cenas. Então tem uma passagem deles ensaiando bastidores, depois eles mostram a cena pronta. E talvez isso dê um pouco para quem está querendo entender como é que funciona, talvez isso vai ilustrar melhor essa coisa do bastidor, da preparação do ensaio para o resultado final. E tem todo esse processo da equipe reduzida. Eu sei que o Daniel fazia coisa de boom quando a cena que ele não estava. A Alice ajudava também na coisa de mudar case de um lado para o outro quando a cena ela não estava com uma atriz. Então, eles mostram tudo isso nos bastidores. É bem legal. Algo bem legal também, até comentei essa semana nos meus stories a respeito da época de pandemia, né? Não sei se você chegou a ver algumas produções que foram rodadas agora. E foi muito legal, assim, porque a Globo, por exemplo, fez uma série que é Amor e Sorte, onde eles pegaram pessoas que moram juntas, né, casais ou família. Tem a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, tem a Fabiola Nascimento e o Emílio Dantas, isso, e a Luísa Reis, né? E aí, no final do episódio, né, eles mostram os bastidores, ou seja, o set, né? Que não deixa de ser um set, por mais que eles estejam lá sozinhos e tudo. Então, tem um laptop lá com a equipe inteira que teria num set, só que os atores tiveram que acumular essas funções, assim. Foi bem legal de ter uma noção de como todo mundo trabalha dentro do set, né? Eu acho que com o crescimento hoje do audiovisual, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, a gente também construiu o nosso set, né? De uma forma mais caseira, né? Eu tô aqui com o meu ring light, a gente se preparou aqui, e se a gente for levando isso muito
muito a sério, a gente consegue desenvolver até um conteúdo de audiovisual com uma estrutura bem pequena, assim. Então varia. Se você tem uma boa ideia, um bom roteiro, pessoas dispostas, cara, não é o tamanho que vai determinar a série acontecer, não. Eu concordo totalmente. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Bora lá. Sérgio e Gustavo, o que não se deve fazer em teste E7? Antes de responder, Gustavo, eu quero mandar um beijão para todo mundo que está interagindo aqui com a gente. Continue interagindo, tá? A gente fica lendo aqui o que vocês escrevem, as mensagens, tá? Vão escrevendo aí, obrigado pelo carinho de todo mundo. Vamos lá, então, você vai me dando cola, porque eu tirei meu óculos, e aí é tipo assim, não é fechou. que eu não enxergo, é que eu não enxergo muito. Tá tranquilo. O pessoal tá só mandando beijo aqui, comentando aqui o que a gente tá falando. Se alguém quiser falar mal de mim, essa é a hora que eu estou sem óculos. Mas sobre, então, a pergunta aqui do Matheus, eu vou botar de novo aqui pra gente ler. Sérgio e Gustavo, o que não se deve fazer em teste e no set? Você quer começar? Eu começo? Não, por favor, pode ir lá, eu vou na sua. Cara, eu vou pontuar duas coisas, assim. Eu acho que, sei lá, em sets de quem tá, tipo, começando, ou em testes de quem quer ganhar um papel, uma das coisas que me incomoda muito, assim, é quando chega aquele ator, tipo, querendo muito ser o amigo da galera. Aquele ator que, às vezes, por exemplo, quando eu vou fazer um teste, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Sérgio, eu gosto de ficar na minha, com meu fone, muito concentrado, porque eu vou lá para pegar o personagem. Eu não estou indo ali fazer um teste brincando. Eu sempre digo para mim, para o meu ator, o teste é meu primeiro dia de gravação. Então eu chego ali muito focado. E às vezes chega aquele ator, aquele amigo da galera que quer falar do churrasco, quer ficar perguntando. Eu não gosto muito disso. Em novela, não sei se a audiência sua já teve a oportunidade de fazer, geralmente teste em novela é cenas em dupla. Então, geralmente o ator chega ali nos corredores antes de entrar para fazer o teste e ele quer bater aquela cena. Então ele fala, Sérgio, por exemplo, eu cheguei, você vai fazer a cena comigo, eu falo, Sérgio, vamos ensaiar, vamos fazer a cena. Aí você faz uma vez, faz duas e para mim deu. E aí tem aquele ator que ele quer fazer 3, que ele quer fazer 4, que ele quer fazer 5, que ele quer fazer 6. Então eu acho que essas necessidades é um pouco uma fragilidade, que muitas vezes você tem um estudo em casa frágil, e aí chega na hora, tá ansioso, querendo corrigir alguma coisa que você deixou de se preparar em casa. Então eu acho isso muito chato, aquele ator que chega ali querendo ensaiar muito, faltando poucos minutos para entrar para o teste, ou aquele ator que chega ali, tipo, achando que está numa festa e é um ambiente de trabalho, apesar de ser um teste, é um ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que é um erro. Assim, não? Eu, se eu pudesse dar dica para alguém, falo, cara, não faça isso. Realmente. E porque tem testes e testes, né? Tem testes que realmente vai uma galera, né? Vai muita gente e se você tem dificuldade ainda de se concentrar, por exemplo, muita gente tem, né? E isso acaba prejudicando. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade de você relaxar, né? No sentido de se sentir preparado para entrar lá no estúdio, dar um bom trabalho, né? Então, realmente, isso é importante. Não, e sobre Não, e assim, desculpa te cortar. E acaba que muitas vezes você deixa de se conectar com aquilo que você foi ali fazer, você fica disperso com outras informações, aquele barulho da rua. Então é melhor você criar um distanciamento, dissipar toda aquela energia, começar a se conectar com aquilo que você vai fazer no teste. Então eu tento muito estar ali focado, sabe? Exato. E quando a gente passa nesse teste, a gente consegue a oportunidade, né? E a gente vai estar no set, né? E aí, continuando com a pergunta aqui do Matheus, como se comportar no set? Vou falar um pouquinho, então, como que eu me comporto. Eu acredito que a melhor forma é você ser profissional, assim. Aliás, a única forma de você sair bem, né? E ser profissional é você ter consciência do papel que você está executando ali, não o papel do personagem, mas o papel como profissional, né? Ter consciência de que todo mundo ali tem um objetivo muito claro naquele lugar, né? Cada um tem as suas obrigações, cada um tem os seus afazeres, tem que corresponder e se conectar com as outras áreas. E qual que é o papel do ator, né? É você ter estudado muito bem o que você vai ter que fazer, né? Então, saiba muito bem o texto, naturalmente, mas as intenções, tenha sempre também na manga ali algumas possibilidades, porque por mais que muitas vezes se faça ensaio, se tenha lá uma lógica do que você vai executar, é bem possível que a direção peça para você alterar alguma coisa, enfim. Sim. A gente sabe que tudo pode acontecer, né? Então, esteja preparado para vivenciar isso, né? Como é que você
se prepara no set? Eu acho isso, assim, eu acho que ser profissional, e a partir do momento que você passa no teste, eu acho que todo mundo te olha ali exatamente como com esse profissional que você deve ser. Só que quando você está num processo de filmagem, você precisa entender que esse lado profissional não é só respeitar quem está ali fazendo ou trabalhando. É você respeitar aquilo que você tem como proposta do seu personagem, do seu fazer naquela cena. Por exemplo, muitas vezes eu começo a fazer a minha cena aqui com o Sérgio, principalmente em cinema, vou rapidamente falar. Televisão, geralmente, a gente tem 4 câmeras, fica uma câmera, as 2 câmeras cruzadas, pegando os 2 atores que estão em cena, e 2 câmeras de frente, uma que pega geralmente o ambiente todo e uma outra câmera para cruzar. E geralmente as cenas de estúdio, dificilmente depois de pronta, elas têm alguma coisa que elas vão se arrumar. Eles colocam a trilha e pronto, o capítulo está no ar. No set de cinema, isso não é possível. A gente trabalha com uma câmera só. Então, eu estou fazendo o Sérgio, o lado do Sérgio aqui, eu estou fazendo a cena com o Sérgio, mas eu não estou sendo filmado, eu não estou aparecendo, só o Sérgio. E depois que o Sérgio terminar ao lado dele, eles vão inverter essa câmera e aí é a minha vez. E muitos atores precisam entender que o fato dele já ter gravado dele e não estar mais aparecendo, a câmera virou, este momento é o momento dele também estar ali conectado, concentrado e não atrapalhar o outro porque ele já fez o lado dele. Então a concentração, ela é dobrada, porque senão você fragiliza aquilo que o outro está fazendo e principalmente você atrapalha a unidade. E o cinema, eu brinco assim, eu falo com os meus amigos, a minha última novela, Sérgio, minha última novela foi de 2009. De 11 anos para cá eu tenho feito mais cinema. Então eu brinco que o cinema é o que salvou a minha vida. O cinema hoje é o que me faz falar ser ator. Então a gente precisa entender que estar nesse ambiente sagrado, o silêncio do set, todo mundo trabalhando como uma formiguinha para aquela engrenagem toda funcionar, aquilo só é possível quando o ator entender esse profissionalismo que ele tem que estar ali, o respeito de todo mundo, respeitar, cada um tem a sua função e estar ali concentrado para poder fazer essa engrenagem funcionar. É assim que eu acho, é assim que eu penso, é assim que as pessoas com quem eu trabalho fazem. Profissionais pensam assim, né? É muito isso. Silêncio no set, tanto é que é uma frase tão famosa aí, né? E acontece coisas legais. Por exemplo, eu vou estrear um filme agora no final do ano, ou no ano que vem, um filme chamado Pérola, da Globo Filmes, com a direção que legal. A direção do Murilo Benício e a Drica Moraes é a personagem principal e tal. E eu tive uma cena, a minha primeira cena do filme é uma cena, a personagem da Pérola, ela morre, o filme é a gente indo no enterro e tem flashbacks durante esse filme. E a minha primeira cena é uma cena muito difícil, de emoção, eu não sou uma pessoa que me emociona fácil, assim, chorar, não sou dessas pessoas, eu tenho que estar muito conectado comigo. Então eu estava com meu fone o tempo inteiro ali, eu cheguei 9 da manhã, dei bom dia para todo mundo, meti meu fone, fiquei concentrado escutando uma música que eu gosto. O Murilo Benício chegou e falou, Du, o que você está ouvindo aí? Aí eu falei, essa música aqui. Ele falou, beleza, tal. Tocou, foi arrumar o set, eu continuei aqui com o meu fone, super concentrado. Quando a gente foi entrar para fazer a cena, o Murilo falou, vamos lá, gente, silêncio, aquele silêncio do set que mexe com a gente, parece que a gente está ali teletransportado para um outro ambiente. E naquele silêncio, antes de entrar a cena, o Murilo inteligentemente soltou a música que eu estava escutando o dia inteiro, no set alto, sem avisar para ninguém. Aquilo me trouxe uma sensação que ele reverberou em mim, no elenco inteiro. E quando ele viu que estava todo mundo ali muito conectado, emocionado, ele abaixou o som e falou gravando, e a gente foi para a cena. E a cena numa outra pulsação completamente diferente daquilo que a gente imaginava, porque a gente estava concentrado, conectado e se permitiu jogar com aquilo que o diretor propôs. Então acho que isso é possível só quando você está conectado, entende o profissional que você deve ser. Então eu acho que dentro do set esse profissionalismo digita muito o pulsar do filme que você está fazendo. Pô, que legal essa história que você contou. Eu assisti e participei de uma coletiva do primeiro filme que o Murilo dirigiu, que foi o Beijo no Asfalto. Você deve ter assistido, né? Incrível, né? E é muito, muito legal. Na coletiva, né, tive a oportunidade de fazer perguntas para ele também. E ele me parece... Bom, ele é um excelente ator, né? E é incrível como excelentes atores se tornam excelentes diretores, né? Por entender muito bem o processo que a gente... né, o tempo que a gente precisa e tal, uma sensibilidade incrível da parte dele de ter feito isso, dessa história que você compartilhou, muito legal. Aliás, você comentou agora, Gustavo, sobre a questão de cinema ser uma câmera e tal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal também pra gente colocar, aqui, ó, que é da Lari Gabriele. Ela falou assim, ó, quanto tempo demora mais ou menos para uma cena ser gravada?
E eu acho que a gente falando de cinema, como você falou, são tempos diferentes por motivos técnicos também, né? De ser multicâmera e o cinema ser single camera, né? Então, vamos falar aí sobre o tempo de uma cena ser gravada no cinema, por exemplo. Cara, é muito subjetivo, assim, às vezes, porque, por exemplo, eu tenho um outro longa meu que vai estrear agora, chamado Sem Retorno, que eu gravei em Goiânia. E 10 dias de filmagem foi na Serra de Goiás. E a gente foi pra lá, entrou numa mata, se preparando para fazer uma cena. Chegou lá, não tinha como. Então teve que mudar toda a locação, toda a logística, todo o entendimento. Aí a equipe se junta ali, ator, diretor, um pouco do roteiro que estava ali, como é que vamos fazer, improvisar? Então você tem que trabalhar com esse imprevisto ali. Como o cinema ou as cenas externas, muitas vezes você fica refém, por exemplo, a gente está fazendo aqui esse bate-papo, e por muitas vezes você escutou que passou uma moto aí atrás, passou um barulho aqui. Se a gente estivesse gravando uma cena, provavelmente a gente teria que cortar essa cena e esperar um silêncio. Então, muitas vezes o set ou a externa, você não tem só o domínio daquele seu fazer ali, a equipe afinada, o elenco ensaiado, o diretor ali pronto para gravar. Você depende do fator externo. Eu lembro de uma cena numa novela que eu fiz chamada Vidas Opostas, a gente foi gravar uma cena 2h30 da manhã. E aí o Edgar Miranda, que era o diretor-geral do núcleo, gravando, começou a passar uns aviões, cara, 2 da manhã, um particular, não sei. E ele começou a reclamar no microfone, meu Deus, me ajuda. E aí um vizinho acordou e começou a gritar, cala a boca, quero dormir. E aí passou-se o avião, lá o barulho que tava, mas o vizinho não parava de gritar. Que ele falava, agora eu vou ficar calado. Então, tudo isso acontece, vai muito de situações externas que pode atrapalhar. Geralmente é um processo que não é tão rápido, mas nem por causa disso ele não é prazeroso. E cada cena tem complexidades, né? Como você falou, externas, por exemplo, ou até mesmo tem cenas, por exemplo, que tem um número grande de atores e é preciso, né, ter reações de cada um deles. Então, como a gente falou, né, cinema é uma câmera só, então todos esses enquadramentos precisam ser registrados naquela cena, né? E algo que é legal também de falar, quem nunca teve uma vivência de set, a gente recebe uma ordem do dia, assim, né? Então a gente tem uma noção ali de tudo que vai ser gravado no dia, né? Num filme, por exemplo, são inúmeras cenas, mas num dia, geralmente se grava umas 4 páginas por dia, né? E aí a gente tem ali, principalmente o pessoal da produção, às vezes coloca lá as ordens mesmo, né? Os planos que vão ser rodados e tal, até para você ter uma noção do tempo que leva. Então, tem dias que se grava mais de uma cena, tem dias que leva uma cena só para fazer e muitas vezes essa cena pode ser muito curta. Eu já tive em gravações em que a gente rodou 30 segundos de arte, né, do resultado final, uma diária inteira de 12 horas. Então, isso acontece, né? Depende muito da complexidade de cada cena. Então, esteja dinâmica... importante. Não, desculpa, falei. É que às vezes dá um delay. Só reforçando, né, como a importância que a gente já falou aqui de se concentrar, de ter o silêncio no set, porque imagina, cada atrasozinho que acontece por interrupções de, sei lá, eu acho que nem cabe falar isso, mas às vezes acontece, de brincadeirinha em set, sabe? Tudo isso é um desgaste para todo mundo da equipe, né? Porque é um atraso, né? E precisa se entregar aquilo tudo, porque senão é uma cadeia, né? Uma bola de neve, vai acumulando um monte de coisa, vai tendo que ter outras diárias de repente, e tudo isso é dinheiro, né? Set é um lugar muito caro para se estar, né? Olha a quantidade de gente envolvida. Cada um ali está recebendo para estar naquele dia, então... Enfim, é só esse complemento que eu queria fazer. Pode seguir, Gustavo. Não, mas eu achei ótimo, é isso mesmo. E a gente precisa entender que a dinâmica é diferente, né? Por exemplo, você falou da ordem do dia. Geralmente, num set de filmagem, por a gente fazer de uma câmera, às vezes eu tenho que fazer o Gustavo primeiro, depois o Sérgio, depois a outra atriz, depois outra... A cena, ela é mais artesanal, podemos dizer assim. Então a gente tem muito menos cenas para se filmar no dia, mas com um trabalho talvez muito mais dobrado do que a televisão, que se grava na televisão 30, 50 cenas, 40 cenas num dia, mas ela já existe ali um estúdio, uma equipe onde as câmeras estão posicionadas, existe um cenário já pré-estabelecido e a dinâmica é muito mais prática. Então o cinema, dificilmente você vai ter domínio se vai ser rápido ou não, porque você vai depender de fatores externos, dessa dinâmica ali das construções das cenas. Então, às vezes é demorado, mas nem por causa disso é menos prazeroso.
Estejam preparados, hein? Mandando um beijo aí para todo mundo que está comentando, tá, gente? Ó, Gustavo, comentaram aqui dos seus vídeos no YouTube, estão elogiando também. É isso aí, gente. Vamos todo mundo... Eu queria até aproveitar e falar isso aqui. Eu queria muito... não sei se as pessoas sabem, eu e o Sérgio, a gente não se conhece pessoalmente. O Sérgio, é verdade, a gente está se falando pela primeira vez agora. O Sérgio me mandou essa mensagem convidando para a live e eu queria muito, Sérgio, aproveitar e te dar o parabéns, cara, pelo seu canal. Eu te falei que foi uma aluna minha que me falou, eu fui ver seu canal e eu queria te dar esses parabéns para antes que eu me esqueça, que às vezes a gente está falando tanta coisa aqui, eu te dou os parabéns já de antemão, porque obrigado. Gratidão se paga em vida e eu acho muito legal o trabalho que você está fazendo. Pô, valeu, cara. Recíproca é a mesma também. Assisti alguns vídeos seus, achei muito legal e é muito bom, né? Compartilhar conhecimento, a gente acaba crescendo, né? Como pessoa, como profissional. E que bom, né? Agora a gente tá podendo se conhecer e trocar agora, né? Pessoalmente, entre aspas, né? E eu acho que é uma coisa legal, assim, por exemplo, meu canal é super novo, meu canal é diferente de outros canais que dão dicas aleatórias, eu passo mais exercícios para você colocar no seu ator durante a cena. Porque eu lembro, assim, Sérgio, é muito legal hoje, eu não sei que idade que você tem, mas eu tenho 38. Quando eu estreiei em televisão, minha primeira novela, eu tinha 20 anos, 20 para 21, e eu nunca fiz nenhum curso de TV. Então, eu era um jovem inexperiente dentro de uma novela, tendo que aprender tudo sozinho. Então, eu olho hoje, e se eu tivesse a oportunidade de ter canais como o seu, de outras pessoas que dão dicas, teria me ajudado muito. Então, quando eu quis fazer o meu canal, dar esse exercício para você melhorar o seu ator em cena, é para que quem estivesse fazendo as minhas aulas sofresse menos do que eu sofri quando comecei minha carreira, porque a gente não tinha internet, essa facilidade aqui de entrar no projeto ator e ter lá 5 anos de vídeo, milhões de dicas, para que talvez você não vai se tornar um ator mais experiente acompanhando todas as dicas, mas você talvez vai tirar aquela fragilidade de um ator iniciante e vai começar a descobrir outros recursos em você simplesmente pelo fato de poder acessar conteúdos gratuitos. Então, eu acho isso muito, muito legal que você está fazendo também. Pô, que bom também que você está produzindo conteúdo também. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Então aqui perguntando, Gustavo, eu estou te dando a colinha aqui, já que você não está enxergando. Qual que é o nome do canal do Gustavo? Estão perguntando aqui, já faz aí a divulgação do seu canal para o pessoal se inscrever também. Beleza, o meu canal é o seguinte, gente, o meu canal chama Verdade em Cena. Eu tenho um curso online para atores que desejam trabalhar com TV e cinema, fazer uma imersão. É um curso livre onde eu divido todos esses aprendizados. Então, o meu canal, eu levei um pouco das aulas que eu coloco no meu curso e eu coloquei algumas videoaulas gratuitas lá no YouTube. Chama Verdade em Cena. E eu sempre falo isso para todo mundo, Sérgio, que está aí vendo. Vocês não precisam comprar o meu curso para se tornarem ou praticar como ator. Se vocês quiserem comprar para fazer uma imersão, está tudo certo. Mas se você for lá no canal, ver as videoaulas gratuitas e implementar isso no seu processo de estudo, eu tenho certeza que você vai evoluir muito como ator. Porque todas as minhas dicas ali, as videoaulas, são coisas que eu ouvi de diretores dentro de uma novela, dentro de um filme, corrigindo erros que eu cometia por ser um ator inexperiente. Então eu falo, se você vai fazer isso, não faça porque é errado. E não é num campo de achismo, é porque o Alexandre Vancini falou comigo, Del Rangel, pessoas com quem eu trabalhei. Então vá lá, veja as videoaulas, segue lá e vai ser massa. A gente aprende muito, né, com o erro dos outros, né, pra gente não cometer, né? E vamos para mais isso, né? Não é? A gente aprende observando, né? É verdade, muito, né? Um dos maiores mecanismos do ator é a observação, né? Eu vou colocar aqui a pergunta do Corpinho Bipolar, a Renatinha do Vale, que é uma comediante, atriz, muito legal o trabalho dela, conheçam também. Ela falou aqui, devo aceitar uma diária que não proporcionam comida? Já aceitaram e passaram fome? Eu vou te responder uma coisa que o Johnny Depp, uma vez na entrevista na Actors Studio, ele falou para um ator. O pior problema do ator é não saber falar não. Uma vez um menino na Actors Studio, não sei se todo mundo conhece o processo de entrevista, geralmente a Actors Studio leva um ator já muito conhecido e tem ali um bate-papo com alunos que fazem aula. O James Lipton, né, que faz as entrevistas, ele faleceu recentemente e tudo, né? E era muito legal. E aí ele abria para atores. E aí um aluno dele, falou alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente a pergunta, se ele tinha que fazer isso e aquilo, e o Johnny Depp falou, não, o ator tem que saber falar não. Muitas vezes a gente fala sim para um trabalho
não pela qualidade artística ou pela qualidade profissional do que ele está te oferecendo. Muitas vezes é pela necessidade do ator de trabalhar, porque a gente precisa ter grana para pagar. A nossa profissão, infelizmente, não é uma profissão. Quando eu não estou contratado, eu estou desempregado. Eu preciso trabalhar, porque eu não tenho aí salário todo mês. Mas nem por isso eu preciso aceitar qualquer convite sabendo que isso não vai me acrescentar profissionalmente. Então eu acho que um trabalho que você não tem comida, você não precisa receber dinheiro. Olha que engraçado. Eu tenho um filme chamado Essa Valsa é Minha, do René Brasil. Eu não ganhei nem R$ 1 para fazer esse filme. Eu tinha trabalhado com o René já em 3 projetos, em 2 séries, um filme, eu estava morando fora, ele me ligou e falou, tem esse filme para fazer. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Não ganhei nem R$ 1. Mas o único prêmio que eu tenho como ator na minha vida foi por esse filme num festival dos Estados Unidos como melhor ator. Então, assim, eu não ganhei dinheiro, mas existiu uma estrutura mínima profissional que você precisa receber. Então, assim, eu sei que muitas vezes o nosso início de carreira nos cega porque a nossa ansiedade em querer um trabalho faz com que a gente aceite qualquer oportunidade. Então, não, sem comida, jamais. Que é o mínimo, dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. 12 horas num set, né? Como é que vai ficar sem comida? Pelo amor de Deus, imagina, né? Mas eu acho que eu até iria chover no molhado respondendo essa pergunta. Acho que você definiu muito bem. A gente precisa saber o porquê que a gente faz determinada coisa, né? Seja pela remuneração financeira, por exemplo, mas todo trabalho tem um conceito artístico, alguma coisa que a gente consegue ser pago por aquilo, digamos assim, né? Pela experiência, ou justamente por essa questão de ser um trabalho que vai acrescentar tanto no teu ator, na tua atriz, que vai possibilitar um crescimento que às vezes a gente não consegue nem mensurar, né? É um personagem desafiador, é algo que tem uma visão de colocar em festival, né? Sim. Você ter um reconhecimento do meio especializado. Então, a gente tem que avaliar tudo na hora de tomar uma decisão em escolher, cara, fazer aquele trabalho. Né? Isso determina muitas coisas. Vou te contar um outro relato pessoal. Eu tenho muito tempo que eu não faço publicidade. Eu nunca fui um ator de fazer publicidade, mas tem muito tempo que eu parei de fazer publicidade. Porque uma vez eu gravei um comercial por uma cerveja, acho que foi Skol. Porque eu gravei uma época em Itaipava, não lembro qual dos dois, mas acho que foi da Skol. E aí eu fui fazer um teste, e o produtor de elenco chegou para mim, era um teste de uma novela, e o produtor de elenco chegou para mim e falou assim, te vi no comercial da Skol, hein? E não era a imagem que eu quero vender para as pessoas. Eu estou fazendo filme, eu estou fazendo série. Se você entrar hoje e ver minha filmografia de 11 anos para cá, só vai ter filmes e vai ter séries. Eu estou escolhendo isso. Não significa que de um filme para o outro eu não passei dificuldades. Eu tive intervalos de 1 ano, de 10 meses, períodos grandes sem estar trabalhando e tive que descobrir outras formas de conquistar outros trabalhos. Mas nem por causa disso eu aceitei qualquer oportunidade rasa pelo fato de fazer qualquer coisa porque iria me dar uma grana. Então dizer não também é você carimbar para o mercado qual tipo de ator que você quer ser e qual é a qualidade do seu ator que o outro produtor de elenco, o diretor, vai passar a te olhar. Então, saber falar não, eu acho que é muito importante para o ator, principalmente quem é iniciante. Muito bom mesmo. Ó, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Essa aqui é do Cheus 2017. Como atuar da melhor forma no enquadramento das câmeras? Como é que chama? O nome da pessoa? É Cheus 2017. Vou falar o 2017. Cara, eu falo uma coisa com os meus alunos assim. Só tem um jeito de atuar. Seja na telinha, na telona, no teatro, aqui na câmera, que é você ser verdadeiro em cena. Todos os outros restantes são recursos, que muitas vezes é importante sim você saber, mas muitas vezes esses recursos vão se adaptar em você. Então você não tem que se preocupar em como se adaptar, como interpretar para esta câmerazinha. Por que eu estou falando isso? A gente escuta muitas informações, geralmente de pessoas que não têm muita experiência do set e ficam vendendo informações como se aquilo fosse a verdade absoluta de alguma coisa. Então, por exemplo, na minha primeira novela eu também tinha essa noção. Achava que eu tinha que estar ali, ficando pensando como, e o Celso Tirrei uma vez, eu estava me organizando ali, eu falei, não, eu tenho que me defender para a câmera, porque a câmera vai me pegar. Ele falou, o que você está falando, cara? Faz a cena aqui, a câmera que se posiciona e te acha.
E aí eu fui Sim. fazer uma série com o Daniel Rezende. O Daniel Rezende hoje é diretor, mas ele por muitos anos foi montador. Inclusive ele foi indicado ao Oscar por Cidade de Não, Deus. o Daniel Rezende está cada vez... Ele Cada sempre vez, teve uma trajetória enorme no cinema e cada vez se destacando mais. Ele ganhou o BAFTA como montador, foi indicado ao Oscar. Uma série dele que ele dirigiu agora está concorrendo ao Emmy como melhor série de comédia. É o Ninguém Tá Olhando, né? Ninguém Tá Olhando. Acho que é isso mesmo. Ninguém Tá Olhando. E aí eu fiz uma série com Netflix. ele e tava super. Era uma cena super aqui, que eu tinha que estar muito inteiro, mas eu tava meio que travado, porque eu tinha que me defender para a câmera, eu tinha que pensar no enquadramento da câmera. E o Daniel chegou e falou: Gustavo, o que tá rolando? Eu falei: não, porque a câmera tá aqui. Ele falou: não, cara, vai pra cena, brother. Vai pra cena e a câmera te acha. Então, assim, se você é verdadeiro, está firme ali, vendendo com verdade o que você tem que se comunicar, não precisa se preocupar com a câmera, com o recurso da câmera. Eles vão te enquadrar, eles vão te achar. Esses recursos é o que você menos tem que se preocupar. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estreiei em televisão, eu entrei dentro de um set que é intimidador. O set, ele por si só, ele não é algo acolhedor para o ator, principalmente para o ator iniciante. E lá tinham 4 câmeras. Do meu lado estava lá Marcelo Serrado, Lucinha Liso, Alexandre Avancini dirigindo, eu não sabia nada. O Alexandre chegou para mim e falou: Gustavo, essa câmera é sua, não olha para cá, não olha para cá. Eu demorei 5 minutos para aprender isso. Esses recursos você aprende assim. A dificuldade do ator não é o recurso, é criar e descobrir recursos próprios em você para potencializar com verdade aquilo que você está fazendo dentro do set. Foca nisso. Recursos você descobre em 2 minutos. Tutorial aí no Google tem vários. Muito bom, hein? Olha, eu vou deixar você responder tudo. Você tá. Eu sempre falo sobre a verdade, né? Muitos me perguntam assim: olha só, falou da moto, ó, vamos ter que refazer esse take. Peraí. Volta, vamos refazer. De novo. Faz a pergunta de novo. Sempre me perguntam em relação a como é que se atua para o teatro, como é que se atua para o cinema, como é que. E é muito isso, eu sempre respondo isso, né? Cara, o mais importante é a verdade, né? E aí, com isso, você vai conhecendo algumas técnicas, né, recursos. Como você falou, assim, isso realmente vai te auxiliar, mas não é o primordial, né? Isso que o Daniel o Wagner Moura fala uma coisa que é muito legal, assim, principalmente no cinema. Porque tem essa história de que no cinema menos é mais. Mas às vezes o mais é mais também. Às vezes o mais funciona. Desde que este mais realmente tenha ali uma qualidade, uma verdade. Porque senão você fica engessado com essas falsas verdades e ao invés de descobrir a sua verdade como ator, você fica tentando qual método, qual recurso que eu tenho que caminhar e jogar a favor dele. E esses recursos você aprende, é o menos importante. Constrói o seu ator verdadeiro em cena, que o resto você tira de letra. Muito bom. Vamos lá, o Renan Pinheiro mandou o seguinte: Sérgio e Gustavo, o que há de mais desafiador durante as gravações? O que você acha mais desafiador nas gravações, Gustavo? Também estou pensando aqui, porque tem muitos desafios ali, né? Tanto pessoais como coletivos, né? Isso que eu ia falar. Eu sou um cara muito disperso. Então, o que acontece? Por isso que eu fico escutando minha música no teste. Eu sou daquele que eu posso estar aqui fazendo uma cena que a minha mãe morreu e que tá aqui, o cara falou: gol do seu time, eu vou olhar e falar: quem foi? Aí eu já me bananei. Eu tenho que estar muito concentrado. Então, o mais difícil para mim da gravação, é engraçado isso em televisão, é quando você tá com muita liberdade, uma amizade muito grande e qualquer vírgulazinha me tira o foco ali. Por exemplo, essa novela com o Edgar Miranda, eu fazia um personagem que era paraplégico. Era um personagem que eu tinha que estar ali muitas vezes em cena sentado, concentrado. E aí o Edgar, sempre para me sacanear, antes de entrar em cena começar, ele falou: Gustavo, então vou marcar sua cena agora. Nessa hora você levanta, anda. Cara, aquilo ali me derrubava. Então o mais difícil para mim na gravação é não me dispersar com esse barulho externo, às vezes de piadinhas dos amigos, e tentar manter este foco. Isso para mim assim, é o mais difícil. Para mim, o mais desafiador eu acho que é a espera, né? Porque a gente espera muito no cinema, né? No set em geral, na publicidade, seja onde for, você vai ter que esperar muito, assim. E acho que está muito atrelado também essa concentração, né? Porque você chega no gás, né? De estou preparado, eu quero começar, mas existe todo um processo, né? De maquiagem, de figurino, e a parte do pessoal de câmera, tudo. Existe um tempo que se leva ali para, de fato, você estar em cena, assim. Né? Então,
é muito isso, assim, tipo, como manter aquela energia na hora do ação, assim, acho muito, muito importante você encontrar o seu próprio processo para se manter ativo, se manter preparado, né, para ir para ação ali na hora que começar. Então, muitas vezes, como a gente já falou aqui, a gente grava, regrava, aí muda o ângulo, é a mesma cena. Como é importante a gente, como você também já observou, a gente manter o contato ali com o colega, né? A gente sempre, quando contracena com alguém, ter essa troca, né? Não é porque já foi o seu plano que você vai abandonar ali a gravação, né? De forma mental mesmo. É muito importante você estar o tempo inteiro conectado com o que está sendo feito, vivendo o presente ali no set. E fazer desse ambiente prazeroso, né? Porque cara, você vai fazer uma novela... Eu gosto demais de set, assim. Para mim é um lugar que eu me sinto muito, muito feliz, assim. Eu adoro ver um monte de gente ocupada, trabalhando. Eu gosto, assim. E aí você se coloca em outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu fazia muito, principalmente na minha primeira novela, os dias que eu não tinha cena, que eu não gravava, eu adorava ir para emissora. Eu entrava no estúdio e ficava lá sentadinho, vendo a galera fazer a cena, porque eu estava aprendendo junto ali. Então, assim, uma das coisas que eu bato na tecla para os meus alunos, assim, a única coisa que me faz ser feliz na vida é dormir e acordar sendo ator. Essa que é a minha alegria. Então, quando eu estou dentro de um projeto, seja de cinema, de série, esses momentos de espera, eles não me causam desconforto. Eu tento fazer eles serem prazerosos. Vou, sei lá, vou ver meu colega de cena, vou tentar, talvez, criar uma outra forma de fazer a cena que eu não tinha pensado ainda, porque algo me mexeu comigo naquele dia que eu não tinha imaginado, e aí vou reestruturar algo que eu estava estudando. Sei lá, otimiza o seu tempo a seu favor Exato. E as coisas vão ser mais prazerosas, eu acho. Com toda certeza. E observar é muito importante, né? A gente aprende muito, né? Cada colega que a gente tem a oportunidade de trabalhar tem o seu processo, e a gente trocando isso, né, durante o trabalho, né, e observando principalmente, a gente consegue aprender demais, né? Ó, alguém perguntou aqui, ó. Foi a Veiga 2701. Vou tomar uma Como saber... Fica à vontade. Como saber sobre testes para séries ou TV? É preciso estar associado com agências? Obrigado, Denise. Então, Denise Veiga, provavelmente, né? Obrigado pela pergunta, Denise. E obrigado para todo mundo que está comentando aqui, tá? A gente está vendo todas as postagens de vocês. Legal demais. Vamos lá, como que fica sabendo de teste? Como é que você fica sabendo de teste, por exemplo? Você que comentou agora que não tem feito tanta publicidade, você está mega envolvido aí no cinema e tudo. Como que as oportunidades chegam até você? Eu acho que é bem legal falar sobre isso. Eu acho que existe hoje escadinhas profissionais que é natural de você escalar. Então, o primeiro degrau, e eu acho que hoje já é muito mais, não vou falar a palavra, vou usar a palavra fácil, mas fácil entre aspas, porque quando eu comecei, cheguei em São Paulo, vindo de BH, não conhecia ninguém, eu não sabia nem como chegar nos produtores de elenco, ou como os produtores de elenco iriam ter acesso ao meu material. Hoje a gente tem plataformas online, que você pode estar em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, e cadastrar seu e-mail, fazer uma cena legal, ter ali uma foto bem produzida, e você talvez possa não ser chamado, mas seu material vai estar ali numa plataforma onde os profissionais do mercado vão estar acessando. Por exemplo, elenco digital é uma que tem lá produtor de publicidade, de cinema, de TV, de série, e você vai estar ali dentro do seu perfil podendo ser chamado. Então isso já facilita. E o pessoal vê mesmo, né? Eu assino o premium deles, a gente tem acesso assino, a gente tem acesso às estatísticas ali. Você fica vendo que produtor está olhando você, né? Eles avaliam, é bem legal, assim. Então, eu acho que eu esqueci o nome de quem fez a pergunta. Então, buscar essas plataformas online... A Denise. Para você, Denise, talvez um caminho que você vai estar ali com profissionais do mercado, tendo a oportunidade de ser lembrada para os testes. Hoje, para mim, respondendo a sua pergunta, Sérgio, eu tenho uma empresária, né? Já tem 11 anos que eu trabalho com a Vivian Golembeck, que é da VGI, onde ela tem um grupo de atores exclusivos ali. Então, todos os meus testes hoje é por ela, chegam em mim, os produtores de elenco não me ligam, as pessoas não procuram, eu procuro diretamente a agência. Então, hoje é assim que chegam alguns testes. E todos os testes particulares que chegam, por exemplo, o filme do Murilo Benício, não veio pela minha empresária. Por quê?
A Falabella, a Cíntia, que era produtora de elenco, era uma amiga minha, o Murilo já me conhecia, estava precisando de um personagem, falou, ó, tá pra fazer? Eu estava em Goiânia fazendo outro filme, a gente fez ali, a reunião rolou e eu fui pro Rio filmar. E aí eu passo para minha empresária, ela negocia tudo isso. Mas então tem essas duas formas. Gustavo, algo que eu acho bem importante também de ressaltar no que você está falando é que, cara, você tem 20 anos de carreira, né? Você não começou do dia para a noite, assim. Você tem toda uma jornada, uma caminhada, né? Eu estou há 8 anos também. Então, tudo que acontece hoje na nossa carreira, na nossa profissão, foi uma coisa que foi plantada, né? É uma consequência, exatamente. É uma consequência. Então, eu acho que vale a pena também ressaltar, respondendo essa pergunta da Denise, é que tudo leva tempo, né? Você constrói uma carreira com o tempo, né? Hoje a gente está compartilhando aqui nossa vivência de set, né? O Gustavo tem muito mais experiência que eu, tem muito mais tempo de carreira do que eu, inclusive. Mas eu tenho muito menos seguidor que você, então tá tudo certo. Mas tudo começou, né, num trabalho pequenininho e foi degrau por degrau. Você vai evoluindo na carreira. Exatamente. Sabe o que eu fazia quando cheguei em São Paulo, cara? Eu entrava no Google. E eu não sei se tem ainda. Tinha uma parada tipo guia do ator, portal, elenco do ator, teste de elenco, alguma coisa assim. E ficava guia do ator, eu lembro. E ficava ali vendo os testes gratuitos, ou tipo curtas de escola que os caras precisavam, e ficava mandando assim, opa, cara, dá uma oportunidade aí. E aí de você vai conhecendo, e é o processo normal da vida, assim, para você conquistar coisas, talvez você precisa subir esses degraus. Claro. Então eu cheguei aqui sozinho e uma mochila nas costas, e as coisas foram rolando. O ator tem que ir atrás, né, cara? A proatividade é uma das características importantíssimas do ator. Nada vai acontecer se você não se colocar à disposição, né? Eu acho que muito mais do que as oportunidades chegarem para você, eu até quis fazer esse adendo, Gustavo, porque hoje você já tem uma carreira mega consolidada, né? Convites vão chegar para você, como também me indicam para trabalhos e tudo, mas é que isso não é o normal de um início de carreira, né? O normal é você ir atrás das oportunidades, né? Ô Sérgio, você, para sua audiência, e para as outras também, para quem está vindo na live que me segue, o Sérgio é a prova viva disso. A gente hoje vive, cara, um momento da internet muito forte. O fato do Sérgio hoje ser um dos maiores canais de dica, que certeza que produtores de elenco já viram, certeza que as pessoas conhecem, eles também te olham com uma qualidade. E quem se colocou nesse lugar de ser observado foi o próprio Sérgio. Eu tenho certeza que o seu primeiro vídeo não tem as visualizações e o engajamento que você tem hoje. Mas você estava lá fazendo sozinho num quarto, com os recursos que você tinha. Então, às vezes, a gente fica esperando muito um teste, alguém te chamar para alguma coisa, mas esquece de visitar o talento que você tem no momento para talvez conquistar uma coisa que a longo prazo te dará essa qualidade. Tem uma frase do marketing digital que eu que estudo muito, fala assim, o feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente espera muito ser isso, aparecer isso e aquilo, esquece de dar o passo para frente, o primeiro passo. Então, tipo, fazer, cara, meter a cara e fazer. Vai lá e faz com medo mesmo, com os recursos que você tem, né? Ó, tem uma pergunta bem legal aqui, ó, do Anderson Oli, eu acho que é isso. A gente pode, de alguma forma, propor algo para o diretor ou isso é muito invasivo? Como sempre, depende, né? Conta um pouquinho da tua experiência aí, Gustavo. Cara, depende, mas dificilmente os diretores não vão estar abertos. A diferença é, o que você vai propor realmente tem qualidade? Porque, assim, o diretor, principalmente de cinema, eu fiz um longa chamado Apneia. Foi o primeiro longa do Maurício Essa. O Maurício Essa ficou neste roteiro por 6 anos. Então ele tinha muito entendimento daquilo que ele queria do set, das cenas. Mas quando você vai montar esse quebra-cabeça e você pega atores que estão ali chegando com proposta, o diretor vai estar aberto a escutar, porque o olhar de fora daquilo que você está tão entregue nessa imersão, às vezes te falta alguma coisa e o olhar de fora te ajuda a complementar. Então o diretor vai estar sempre aberto, sim, mas você tem que entender o que é a proposta. Eu já vi em novela atores recebendo notinhas dos autores falando, ó, se você não voltar a falar os textos que eu estou falando aí, eu vou te colocar em coma aí 2 semanas. Ó, tenho certeza, tá? Não vou falar todos. Presta atenção nos personagens em coma, hein? As novelas que tiverem personagens mudos em coma por 2, 3 meses, saiba, isso pode ser castigo de autores. Então depende, você pode, mas tem que ter uma qualidade ali.
E novela também existe muitas decisões ali, né? Existe a questão dos roteiros, né? Dos roteiristas, a cúpula da emissora, tem muita gente que intervém ali, né? Na arte, digamos assim, né? O cinema já tem um pouco mais de liberdade, né? Para se conduzir. É um trabalho muito mais do diretor, né? Do que na TV, por exemplo, né? Exatamente. E a gente entende aquela coisa que você falou isso, assim, cada um tem uma pecinha importante ali no set. Então imagina eu, ator, estudei aqui 10 horas, me preparei para a cena, cheguei ali, recebi o texto. A autora também ficou ali 12 horas escrevendo, fazendo as pesquisas dela. Então a gente precisa entender que, né, que o meu respeito que eu quero também é até o limite do que o outro pode ir ou não, né, ultrapassar essa linha. Então, assim, você sempre vai poder propor, porque ali a gente não vive numa ditadura. Mas existe a proposta que funciona e aquela que o diretor vai falar, tá bom, senta lá, Cláudia, vamos continuar aqui. Uhum. Não, mas é muito importante trocar com a direção, assim, até para se chegar para você entender também a linguagem, o tom daquela obra que você está fazendo, né? E você vai se apropriar daquele personagem. Então é sempre bom, né? Eu acho que diálogo, conversa... E só uma coisa para pontuar, para fechar, assim, vale lembrar também que você, no projeto profissional, muitas vezes você vai ter ali uma semana de preparação, afinando todos esses detalhes. Às vezes você vai chegar com uma proposta, o diretor com a outra, e vocês vão ali equalizar isso, se afinar, e quando vocês chegarem para gravar ou para filmar essa cena, ela já vai ter tido muita conversa, já vai ter passado por várias lapidações, assim, até ela acontecer. Então, não preocupe, assim. Diálogo, né, e sempre é a solução para a maioria das coisas, né? Ó, a Lari Gabriele mandou aqui, ó. Antes de gravar uma cena, tem passagem de texto? Tem alguém para ajudar na questão do texto? Ô, Sérgio, repete aí porque você deu uma oscilada ou a minha internet aqui eu não ouvi direito. Mesmo? Eita, vamos lá então. Não, foi bem rapidinho. Vou colocar de novo. A Lari Gabriele falou o seguinte, ó. Quanto tempo demora mais ou menos... Opa, eu coloquei uma pergunta aqui, já foi dela, a gente já respondeu essa. Essa aqui, ó. Quanto tempo demora mais ou menos para uma cena ser... Eita, eu tô colocando errado essa... Calma, peraí, gente, tô ficando maluco. Era uma coisa de... Não, era uma... Sim. Aqui, ó. Antes de gravar uma cena, tem passagem de texto? Tem alguém para ajudar na questão do texto? Cara, o que acontece? Depende e depende. Muitas vezes, dependendo do projeto, você vai ter uma coach ali que pode te ajudar. Hoje, muitos atores têm um coach particular que trabalham com ele. Televisão, muito pouco. Televisão, cara, você precisa entender muito o seu ofício. Porque às vezes você vai chegar ali, o diretor tem 40 cenas, ele vai te dar 2, 3 toques ali, marcar aquela cena, e provavelmente, se não for algo, sei lá, catastrófico, assim, é aquilo que vai valer. Então, quanto mais estudado, mais preparado você chegar, você vai estar mais bem preparada para fazer a cena. Então, nem sempre, dependendo dos projetos, você vai ter alguém ali para te ajudar com o texto. Porque a gente está falando de projetos profissionais, onde se entende que o ator que está chegando ali já tem ali um entendimento profissional, por isso que ele está naquele projeto. Mas tem atores experientes que gostam, cara, de fazer esse processo com coach de preparação antes, vão ali estudar com eles e tal. Então, tem projetos que pode te oferecer, projetos que não, mas você pode buscar esse estudo direcionado para algum personagem particular também. Uhum. Mandaram aqui uma pergunta, o Christopher Cardoso Oficial mandou a seguinte pergunta. Ó, o diretor pode mudar o texto na hora do teste? Se eu for com um texto já ensaiado, ele pode mudar tudo? Não, tá falando na hora do teste, na hora do né? Teste não. Por exemplo, vou falar teste de TV, tá? Porque tem muito tempo que eu não faço teste de publicidade. Geralmente, você nos testes de televisão, ou você vai receber um monólogo, vai ser aquele seu primeiro teste, ou quando você já estiver nas etapas mais avançadas, vai ser uma cena de dupla. Geralmente, quem manda essa cena é o autor da novela, porque ele seleciona, eu quero que o Sérgio faça o teste com o Gustavo para esses personagens. Então, aquelas cenas, geralmente são cenas enviadas pelo próprio autor. Então, dificilmente eles vão mudar ali na hora. Não tem, até porque muita gente vai ali fazer o teste. Então não tem como o cara chegar ali, o diretor, virar e falar, olha, vamos mudar aqui agora, esquece tudo e vamos fazer de novo. Muito pouco provável em teste. Em projetos, muitas vezes acontece, não é que você muda a cena, mas acontece muito de você receber um adendo. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o adendo. O adendo é uma cena extra que apareceu ali no dia para você gravar por algum motivo, só que essa cena vai no ar no mesmo dia.
Então você tem que parar ali, receber aquele texto, estudar aquelas 3, 4 páginas ali e entrar no estúdio e gravar. Então isso pode acontecer muito em televisão, de você receber um adendo no dia e essa cena tem que ser gravada porque à noite ela já tem que estar no capítulo. Mas mudar para fazer um teste, eu nunca vivi essa situação, não. Você está falando sobre a televisão, vou dar a minha vivência em publicidade, por exemplo, que também são testes bem diferentes, né? Sim. Na publicidade, a produtora vai receber um briefing, né, do cliente, né, da marca, por exemplo, e eles já têm uma noção de como que eles precisam apresentar os atores no teste. Então, muitas vezes, o que ele vai acabar solicitando de alteração é muito na questão do mood, né, do teu act ali, como é que você vai entregar aquela cena, né, porque precisa estar alinhada com o briefing, né, que é as orientações que a marca passou para essa produtora. Então, as alterações às vezes são muito sutis e tal, e muitas vezes, na publicidade, eles permitem que o ator crie algo que seja do interesse dele, por exemplo, que pode surpreender a marca e a produtora de uma forma geral. Então, é possível que ele faça solicitações, e se você pensou em algo genial ali também, se te derem essa oportunidade, você pode fazer, assim. Eu acho que o teste de publicidade acaba sendo mais aberto nesse aspecto, e eles pedem muita mudança, muita variação, porque na hora de eles editarem isso, né, mostrarem para o cliente, eles querem ter possibilidades, assim. Então, acaba tendo algumas alterações nesse ponto. A gente está com a live quase acabando já, ó, estamos com alguns minutinhos. Passou voando, hein? Passou voando. A gente tem um monte de pergunta ainda aqui. Eu vou colocar aqui uma pergunta que eu acho que é legal para a gente meio que encerrar aqui. Beleza. Que é do Luan Erkman. E é legal porque, bom, eu já falei diversas vezes da minha vivência, e quem quiser pode ir lá no Projeto Ator que vai ter essa resposta. Mas eu achei legal a gente até compartilhar como começou a sua carreira, que você falou que foi com 18 anos, né? E já em novela. Então, acho que é uma carreira... Não, TV foi com 20. Minha carreira, com 20? Eu comecei em BH, fazendo teatro. Desculpa, deixa eu só ler a pergunta aqui, só para poder tirar a pergunta. Que não enxergam. Eu vou colocar a pergunta aqui, ó. Por onde devemos começar uma carreira de ator? Aí eu ia pedir para você, Gustavo, falar da sua carreira. Ó, de novo, vamos fazer um take 2, peraí. Voltou. Eu queria que você falasse como começou a sua carreira, e hoje, né, você que já tem seus 20 anos, como que você sugeriria alguém começar uma carreira assim? Cara, hoje as dicas são completamente diferentes do que há 20 anos atrás, cara. Eu acho que hoje você tem que fazer alguma coisa. A gente hoje vive nesse mundo aqui, ó. Você pode... Cara, é muito louco, né? Você pode fazer uma foto aqui, não gostou, apagou. Antes a gente tinha que levar para revelar, ficar rezando lá 3 noites seguidas para não queimar e torcer para sair 2 boas fotos e tal. Não era? Era meio isso. Eu não sei se eu tô muito velho para a sua audiência, mas eu vivi a mesma coisa, cara. Né? Nós só temos carinha de novo, né? Mas eu tô com 33, você tá com 38. Então, cara, igual eu disse, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com uma mochila nas costas. Eu não conhecia nada, assim, de trabalho. E eu fui entrando no Google, procurando teste. Eu acho que o ator... não pode, eu acho assim, você tem que sair de um lugar de espera. O ator tem que construir a sua caminhada. Se você ficar sentado no sofá esperando algo cair do céu, talvez você vai passar a sua vida nesse algo caindo do céu. Então, como começar na carreira do ator? Começando, cara. Eu falo muito para todo mundo que me segue. Eu tenho minhas videoaulas. Entra nas videoaulas, acha um monólogo, ensaia com todos os exercícios que eu aprendi em novela, em cinema. Faz isso, grava. Não gostou? Apaga, faz de novo. Você vai estar exercendo a sua profissão, você vai estar se aprimorando, você vai estar evoluindo, e talvez você possa colocar 2, 3 monólogos a cada mês, criar uma playlist no YouTube, igual o Sérgio tem um canal sobre os seus trabalhos, e desenvolver ali talvez um conteúdo seu de links, de monólogos, que você possa mandar e subir para as plataformas de elenco. Eu acho que hoje, cara, não é mais fácil, mas você tem muito mais recursos e muito mais possibilidades, né? A nossa parte, né, nós como criadores de conteúdo desse segmento, é fornecer um máximo de informações e experiência que a gente já viveu, né? E isso entra muito na parte teórica. Você vai consumir esse conteúdo, vai aprender, vai saber o que fazer, vai ter ali um suporte, uma base para você não se sentir tão perdido. Só que não adianta nada você ter teoria e não ter prática, né? Exato, você precisa exercitar. Isso que você está falando, é primordial, e acho que é muito importante martelar isso.
para ficar muito claro na cabeça de vocês. Ninguém vai virar ator assistindo somente o canal do Gustavo e o meu canal. Você tem que fazer a sua parte é praticar. E esse exemplo que ele deu é incrível. Você tem um celular, todo mundo. Se você está assistindo agora a gente, você tem um celular. Pega esse celular, vai atrás de monólogos, de roteiros, crie o seu personagem, crie você o seu monólogo, se for o caso. Encontre algo que seja no seu perfil, grava, assiste, faz de novo, mostra, recebe o feedback, melhora. Esse é o trabalho do ator, né? É se colocar à prova, ver com que as pessoas se está tocando, se está chegando na pessoa a sua mensagem. Exatamente. E é eterno, gente. Você tem que fazer esse tempo inteiro, né? E aí, só para fechar, não sei se a gente tem tempo ainda, me fala do tempo aí, se tiver, eu encerro aqui. Pode ir, eu vou te falando, vai lá. E aí, só para completar isso que o Sérgio falou, eu vou dar assim, um exemplo, que eu falo muito com as minhas alunas que estão comigo em sala de aula. Uma vez eu passei um exercício e ela não fez. E eu disse para ela assim, você não fazer o exercício não muda nada na minha vida. A minha carreira de ator vai seguir. Muda na sua. É você que não vai se permitir descobrir recursos em você, se permitindo viver um exercício ou a fragilidade de estar gravando um texto novo. Então, é exatamente o que o Sérgio falou. Você não será ator vendo qualquer canal, fazendo qualquer curso, desejando isso ou aquilo. Você vai ser ator quando você entender que está na sua mão o poder de construir a sua trajetória. E aí, durante a sua caminhada, pode ser que você vai colher uma informação aqui, num set que você trabalhou, no curso que você fez, no canal que você está assistindo, mas o que determina a sua evolução é a predisposição que você tem de se jogar no abismo. O Matheus Nascergalli, ele fala uma coisa que é muito legal, assim, viver é a gente viver no vazio. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você tem que entender que ser ator é se jogar nesse vazio e buscar recursos em você, começar a fazer agora algo. Não esperar alguém dizer para você, olha, faça isso ou faça aquilo. Muito bom. Poxa, você concluiu de forma incrível, Gustavo. Eu queria te agradecer por essa troca mesmo. Foi muito legal a gente se conhecer agora, assim, né, trocar essas ideias. Fiquei achei incrível a sua jornada, as suas vivências, a sua sabedoria em compartilhar, né? Bom, espero que a gente troque ainda mais, que a gente converse, trabalhe juntos eventualmente. Fiquei muito feliz com tudo que você, né, o que você compartilhou aqui com a gente foi incrível. Queria deixar o espaço aberto aí para você fechar a nossa live. Eu queria muito te agradecer mesmo, assim, quando você me chamou, topei na hora, eu respeito muito a sua trajetória, o canal que você construiu, acho suas dicas valiosas, então eu que sou muito feliz aqui. Cara, fechar live é difícil isso. A única coisa que eu fecharia, assim, como dica, são coisas que eu falo para os meus alunos, assim. O ator de vocês é vocês que constroem. O meu ator é melhor por causa do ator de vocês. Mas o meu ator sou eu que cuido e ele está seguindo. Cabe vocês a começarem a construir a história de vocês e cuidar do ator de vocês. Muito bom, é isso aí. Responsabilize-se, né, pela sua jornada, pela sua caminhada, né? Gustavo, brigadão, tá? Então não deixam... aproveitem agora que acabou essa live, tá todo mundo perguntando aqui, vai ficar salva, vai ficar salva? Claro que vai ficar salva, tem muito conteúdo aqui para vocês assistirem de novo, assimilarem e compartilharem, né? Compartilhem com todo mundo esse conhecimento, assim como a gente compartilha com vocês, é muito importante que vocês passem adiante também, né? Deixe chegar essa mensagem para outras pessoas, a gente, né, que já passou por essa vida artística aí, e compartilha aqui essas informações, é para todo mundo se ajudar. Então, seja também essa pessoa que ajuda pessoas que estão querendo iniciar na carreira, que quer buscar algum tipo de informação adicional. Todo mundo vai se ajudando dessa forma, né? E a live vai ficar salva, tá? Então, façam isso, depois comentem o que vocês acharam, eu vou ficar muito feliz. E acessem o canal do Gustavo, né? Fala de novo o seu canal, a Verdade em Cena, né? Verdade em Cena, é meu curso online. E aí tem várias videoaulas gratuitas lá para quem quer fazer uma imersão em audiovisual. E logo mais a gente grava um vídeo junto, né? Eu no seu canal, você no meu. Vamos gravar? Vamos combinar então. A gente vai trocando. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui na live, participou. As perguntas a gente nunca consegue responder tudo, mas valeu, tá, gente? A gente vai tentar ao máximo responder vocês nos nossos canais, então acompanhem a gente, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu. Tchau.